Olá, como vão, pessoal? Tudo bem? Então, hoje a gente vai dar continuidade aí ao módulo de endócrino, discutindo duas partes bem interessantes, bem importantes do ponto de vista clínico do sistema endócrino. Um é o eixo hipotálamo-hipófise prolactina e depois o eixo hipotálamo-hipófise ocitocina, tá? Então, a gente vai começar falando esse eixo prolactinérgico. E eu gostaria de iniciar apresentando um pouco dessa estrutura química, né, da prolactina. Primeira coisa, a prolactina, ela é indispensável para o desenvolvimento mamário e para a lactogênese, né, para a produção de leite. Além disso, várias outras funções também têm sido descritas. A prolactina, ela pode participar no comportamento materno, na reprodução, na modulação do sistema imune, no crescimento e desenvolvimento, no balanço energético, né, no metabolismo corporal, no balanço hidroeletrolítico e também nas adaptações maternas que acontecem durante a gravidez, tá? O principal estímulo para a secreção vai ser a sucção do mamilo. Então, inicialmente, a gente precisa observar aí algumas características químicas, né, da prolactina. Ela é classificada como hormônio somatotrópico, né, e tem características que são bem similares ao GH, talvez pela proximidade e similaridade das células que produzem esses dois hormônios. A molécula de prolactina tem uma estrutura que, como a gente pode observar aí, tem 3 ligações de sulfeto, e diferentes moléculas podem ser formadas, né? Diferentes moléculas de prolactina podem ser formadas a partir dos processos de glicosilação, fosforilação e sulfatação desse peptídeo. A prolactina humana, ela tem 3 principais formas circulantes, sendo que a forma que é predominante, ou seja, que está em maior concentração, é um monômero com um peso molecular bem baixinho, em torno de 23 kilodaltons e cerca de 198 resíduos de aminoácidos. Então, são moléculas bem pequenininhas e que fazem muita coisa, né? Quanto ao controle de sua secreção, a liberação da prolactina pelos lactotrofos está o tempo inteiro sob controle de uma inibição tônica que é exercido pela dopamina. Essa dopamina, ela é proveniente lá do hipotálamo, tá? Os neurônios dopaminérgicos que participam desse controle, eles são divididos em 3 subpopulações, né? São os neurônios tuberoinfundibular, tá? Tidos como neurônio TIDA, né? Os túbero hipofiseal, o THDA, e o periventricular hipofiseal, que é o PHDA. A dopamina é liberada por estes terminais no sistema porta-hipofisário, atinge os lactotrofos, onde vai se ligar aos receptores D2, né, os receptores dopaminérgicos D2, e provocar dessa forma a inibição da adenililciclase. Com essa inibição da adenililciclase, haverá uma consequente redução de AMP cíclico, o que impede a transcrição e a síntese da prolactina. Então, a inibição do influxo de cálcio e a hiperpolarização da membrana desses lactotrofos também pode participar no impedimento da liberação dessa prolactina. Apesar de diversos estudos já terem sido feitos, ainda não foi desvendada exatamente a existência de um fator liberador de prolactina, né? Mas o que se considera atualmente é que o TRH, a ocitocina e o peptídeo intestinal vasoativo, que é o VIP, eles podem intensificar, né, a secreção da prolactina. Eles são considerados, portanto, como fatores secretagogos da prolactina. Os estrogênios também, eles podem estimular a produção da prolactina, e isso fica mais evidente durante a gestação.
Entretanto, os estrogênios, eles inibem o efeito lactogênico da prolactina na glândula mamária durante o período gestacional. Apenas após o parto é que a redução dos níveis estrogênicos vai permitir a expressão de receptores prolactinérgicos, fazendo assim com que haja essa ação mamária de ejeção do leite, né? Eu digo ejeção porque, obviamente, a ejeção vai ser responsabilidade principalmente da ocitocina, mas a sensibilidade desses receptores ocitocinérgicos também é dependente da redução dos níveis de estrogênio. Bom, a prolactina, ela não tem, né, não atua sobre uma glândula endócrina alvo. Ela não tem, portanto, uma alça de retroalimentação negativa por hormônio periférico. A própria prolactina, por meio de uma retroalimentação de alça curta, vai fazer o controle de sua secreção. Por quê? Porque ela estimula a liberação hipotalâmica de dopamina, né, níveis mais aumentados da prolactina, estimulam a dopamina, que vai fazer a sua inibição. Então, a concentração elevada dessa prolactina vai agir no hipotálamo, inibindo a secreção de GNRH e causando redução da secreção de LH e de FSH. Assim, a hiperprolactinemia pode resultar num quadro chamado de anovulação, né? Também pode levar a amenorreia, oligomenorreia e a própria infertilidade, tá? Então, tem aspectos muito interessantes aqui já dessa alça de regulação da secreção que a gente discute na clínica, né, em casos clínicos, e que perpassam aí tanto pela regulação positiva quanto negativa a qual a prolactina está submetida. Vamos falar um pouquinho agora do mecanismo de ação da prolactina. O receptor de prolactina, ele é um receptor que é codificado geneticamente no cromossomo 5p13-14, e além da prolactina, o receptor dela também pode ligar com uma menor afinidade o GH e também o lactogênio placentário humano. Isso se dá devido a uma similaridade estrutural química entre esses hormônios. A sinalização de prolactina é mediada por uma tirosina quinase, que está associada ao seu receptor. É a dita Janus quinase 2 ou JAK2, como a gente observa aí no nosso slide, né? Então, essa ativação, ela irá produzir, né, uma fosforilação de fatores ativadores de transcrição gene, né, como STAT5, STAT5, a ativação também de fatores de transcrição de SRC, que levam à ativação da PI3 quinase, com consequente ativação da AKT. E a AKT fosforilada, ela também irá agir estimulando a transcrição de genes-alvo, né, associados aí aos efeitos da prolactina, que, como a gente sabe, participa aí da lactogênese. Vamos discutir agora um pouco sobre efeitos fisiológicos, né? A ação primordial da prolactina é estimular o crescimento e a diferenciação da glândula mamária e a própria lactogênese, né? O desenvolvimento glandular mamário é iniciado por hormônios ovarianos. Esses hormônios ovarianos estimulam o crescimento da chamada árvore ductal primária e as ramificações laterais secundárias das mamas. Durante a gestação, a concentração elevada da prolactina irá induzir um crescimento e uma diferenciação dos sacos alveolares, que são responsáveis pela produção de leite. A prolactina, portanto, ela exerce essas funções que são primordiais, né, que são classicamente conhecidas, mas também outras. Entre elas, ela consegue aumentar a liberação do hormônio paratormônio. Isso irá resultar em aumento da concentração de cálcio no leite materno. Também as ações da prolactina já foram até mesmo descritas nas gônadas masculinas e femininas, né? Além de participar também da mielinização de axônios no sistema nervoso central e também da produção de surfactante fetal. Portanto, tem ações com menor
potência, que também estão associados à prolactina, mas dentro de um contexto materno-fetal e de desenvolvimento sexual, que perpassam aí e que completam aí todo o arsenal de efeitos fisiológicos da prolactina. A prolactina, portanto, por ter tantas ações assim, ela está sujeita, obviamente, a que quando há uma alteração no seu eixo, algum problema clínico, algum quadro patológico possa se instalar nesse indivíduo. E aí a gente fala bastante, o que é mais comum de acontecer, né, são os quadros de hiperprolactinemia, né, ou produção excessiva da prolactina. Tá? Então, a hiperprolactinemia, ela está associada com maior frequência a doenças hipotalâmicas ou hipofisárias, ao uso de medicamentos e também algumas condições fisiopatológicas, como eu trago aqui para vocês nesse slide. Por exemplo, nos adenomas hipofisários, ocorre um aumento da atividade dos lactotrofos, né? Doenças hipotalâmicas, nas quais também ocorre perda do efeito inibitório da dopamina, também podem causar a hiperprolactinemia, tá? Então, exacerbação de vias dopaminérgicas ou redução, abolição de vias dopaminérgicas irão alterar o perfil de liberação da prolactina. Também distúrbios em órgãos periféricos, como tireoide, também podem causar a hiperprolactinemia. No hipotireoidismo, o aumento do TRH circulante pode resultar em um aumento da secreção da prolactina, porque como a gente viu, o TRH, ele é tido como um fator secretagogo, ele aumenta a liberação da prolactina. Tá? Então, os indivíduos que apresentam essas alterações fisiopatológicas, eles podem apresentar algumas manifestações clínicas, né, que vão ser observadas aí no processo de diagnósticos. No caso da hiperprolactinemia, essas manifestações, elas são sexo-dependentes. Os homens, eles apresentam redução dos níveis de LH, frequentemente apresentam infertilidade, disfunção erétil, perda de libido e ginecomastia. Já as mulheres, elas podem apresentar infertilidade, galactorreia, dores nas mamas, dispaurenia, né, que é um termo que se relaciona aí com a sensação de dor no ato sexual. Também pode apresentar, essas mulheres podem apresentar amenorreia e irregularidades menstruais, tá? No caso do hipogonadismo, né, em virtude dele, do hipogonadismo, nesse caso, a hiperprolactinemia prolongada pode causar também, iniciar também o quadro de osteoporose em ambos os sexos, né. O diagnóstico da hiperprolactinemia necessita de uma avaliação clínica, que possa descartar o uso de medicamentos que poderiam interferir na secreção da prolactina, como é o caso de fármacos bloqueadores dopaminérgicos, né? Também a presença de distúrbios da tireoide e a presença de adenomas, né, produtores de prolactina. São necessários, portanto, investigar esses fatores para ter certeza de que não há uma alteração destes e isso esteja levando a uma alteração na secreção da prolactina. Bom, esses parâmetros, eles podem ser avaliados por dosagens séricas, né, dessa prolactina, também dosagens de hormônios tireoidianos, enquanto que os exames de imagem, como a ressonância magnética da região da célula túrcica, né, onde está inserido ali a hipófise, vão servir para avaliar a presença e também o tamanho de tumores, tá? Na hipoprolactinemia, a única manifestação clínica conhecida, né, é a incapacidade de amamentar no pós-parto, isso é bem raro, né. A deficiência isolada da prolactina, ela é rara e geralmente está associada com a presença de autoanticorpos contra as células lactotrofos, né, as células que produzem a prolactina. E essa deficiência adquirida de prolactina
bromocriptina se associa com outras deficiências hormonais, né? No geral, se associa com outras deficiências hormonais da adenohipófise, ok? E a gente vai começar a falar agora de como tratar. Como o caso de hipo é um caso mais raro, a gente dá uma ênfase aqui ao tratamento do excesso da prolactina, né? Então, os fármacos utilizados no controle da hiperprolactinemia são os agonistas dopaminérgicos, e a carbergolina é o fármaco de escolha para inibição da lactação, por apresentar boa eficácia, por ter uma posologia cômoda e também por ter menor índice de lactação de rebote. Ela é utilizada nos casos onde é necessário fazer o bloqueio da lactação em mulheres afetadas pelo vírus da imunodeficiência humana, pelo vírus HIV, e também em casos de hiperprolactinemia relacionados à acromegalia, ou mesmo induzida por antipsicóticos. Os antipsicóticos, por interferirem nas vias de sinalização dopaminérgicas, eles podem causar uma elevação dos níveis de prolactina. Então, a carbergolina e a bromocriptina, eles são esses fármacos que podem ser utilizados nessa situação. No caso da bromocriptina, ela atualmente é mais utilizada em pesquisa experimental. Em décadas anteriores, né, o tratamento da hiperprolactinemia e da acromegalia foram pautados na utilização da bromocriptina, e também a galactorreia e os transtornos de ovulação também já foram tratados por esse fármaco, né, isso no passado. E o que faz da carbergolina um fármaco melhor do que a bromocriptina para uso clínico é que o fármaco de primeira escolha, né, a carbergolina, produz menos efeitos colaterais do que a bromocriptina. Eu gostaria, portanto, de encerrar essa primeira parte da nossa aula com um caso clínico, né, que é um caso clínico do prolactinoma, né, o contexto geral, aí, o diagnóstico geral aí, é um caso clínico sobre o prolactinoma. E eu gostaria que vocês utilizassem isso para refletir sobre os vários aspectos que podem apresentar alterações quando esse eixo ele está diferente do eixo fisiológico. Tá? Então, vamos lá. Paciente do sexo feminino, 22 anos, previamente rígida, saudável, estudante universitária, foi encaminhada por neurocirurgião ao endocrinologista em razão de prolactinoma cístico. Apresentava histórico de cefaleia há 2 anos, amenorreia e galactorreia há 1 ano e cerca de 3 meses. Apresentou rápido e progressivo déficit visual, resultando na interrupção de suas atividades acadêmicas. Em exames laboratoriais, apresentava prolactina de 873 nanogramas por ml. O valor de referência é de 2,8 a 29,2. E o restante da função hipofisária normal, sendo que o estradiol não foi dosado. A ressonância nuclear magnética evidenciou tumor volumoso, de aspecto cístico, com nível líquido inferindo o componente de sangue, medindo 18, 26, 23 milímetros, né, caracterizando aí um macroadenoma, comprimindo quiasma óptico e envolvendo o seio cavernoso esquerdo. Em discussão clínica e com a paciente, decidiu-se por tratamento inicial com carbergolina e segmento próximo. Foi iniciada a carbergolina 0,5 mg por semana, um comprimido, tendo sido aumentada a dose para 1 mg por semana, em 7 dias, e posteriormente escalonada até 4 mg por semana. A paciente apresentou melhora visual rápida e significativa, retornando às suas atividades de vida diárias em aproximadamente 10 dias. Nos primeiros dias, houve redução da prolactina para 239 nanogramas por ml, alcançando posteriormente 43 nanogramas por ml. Houve involução importante do tumor, observado em ressonância nuclear magnética, aos 3 meses de tratamento, né, de 16, 20, 20, e aos 9 meses de tratamento, 8, 6, 5 milímetros, com descompressão total das vias ópticas. Após 8 meses de tratamento,
os ciclos menstruais encontravam-se regulares e aos 16 meses de evolução, a paciente apresenta-se bem e sem queixas. Bom, diante desse caso, a gente observa aí que o caso ele apresenta um problema, mas ele também já apresenta uma solução, mas a nossa participação aqui é refletir sobre esse processo, sobre o que aconteceu, né? Então, a minha sugestão é que vocês revisitem, que vocês revisem o capítulo, o capítulo de endócrino associado aí a esse eixo, hipotálamo, hipófise, prolactina, e respondam os seguintes pontos, né? Primeiro, relacione os sintomas apresentados pela paciente com a fisiopatologia diagnosticada de prolactinoma, né? Então, por que ela apresentou tais sintomas? Isso está associado ao eixo, né? Por quê? A questão 2, qual que é a relação da hiperprolactinemia com a amenorreia? E a questão 3, explique a escolha farmacológica prescrita, justificando com base no mecanismo de regulação da secreção da prolactina. Ao fazer essa, que eu estou chamando aqui de revisitação, a gente acaba estudando esse conteúdo do nosso módulo do sistema endócrino, tá? Eu espero que vocês aproveitem bem esse caso clínico, que é uma situação que pode, né, aparecer para vocês na prática profissional aí, nos próximos anos, nas próximas décadas de atuação médica de vocês, ok? Nós vamos dar sequência, então, com a segunda parte da nossa aula, onde a gente vai discutir a farmacologia do eixo hipotálamo-hipófise, ocitocina, tá? Também um eixo muito importante e que a gente pode ver presente em várias condições clínicas, né? Principalmente na ginecologia e na obstetrícia, tá? Bom, a ocitocina participa fisiologicamente nos processos de lactação e na contração uterina. Além desses efeitos da ocitocina, ela também participa na neuromodulação de comportamentos maternais e afetivos, né? O próprio comportamento materno, tanto no ser humano quanto em outros animais, é mediado também pela participação da ocitocina, né? Considerada aí o hormônio do amor, o hormônio do afeto. A principal aplicação terapêutica da ocitocina, que é a ocitocina sintética, é para que haja a indução ou o encurtamento do período do trabalho de parto. Estruturalmente, né, a ocitocina é um peptídeo similar ao ADH, o hormônio antidiurético. A ocitocina, ela possui 9 resíduos de aminoácidos, e uma massa molecular de 1007 Daltons, né, que é codificado pelo gene conhecido como gene OXT, ou gene da ocitocina. Ela é sintetizada como um pró-hormônio que está associado à neurofisina 1 no corpo celular dos neurônios magnocelulares, do núcleo supraóptico e do núcleo paraventricular. A associação ocitocina-neurofisina 1, ela é transportada em vesículas e é estocada nos corpos de Henry, que ficam presentes ali nos terminais axonais da neurohipófise. E como que acontece, portanto, a ação da secreção de ocitocina, né? A regulação da secreção de ocitocina irá depender de vias neurais, mas também pode ser influenciada por fatores hormonais e também por estímulos emocionais, como a gente pode observar, né, nessa nossa figura. Majoritariamente, assim, ocupando uma posição principal, a sucção do mamilo e a estimulação do cérvix uterino, do colo uterino ou da área genital geram estímulos aferentes para os núcleos hipotalâmicos, que são responsáveis pela secreção da ocitocina. Na fenda sináptica, o complexo ocitocina-neurofisina 1, ele vai se dissociar e ambos, ocitocina e neurofisina 1, são lançados na circulação. A ocitocina circulante, ela é metabolizada pela enzima conhecida como ocitocinase, né? Isso após a ocorrência dos seus efeitos.
O estradiol, ele é capaz de modular a secreção da ocitocina e também estimula a expressão dos receptores de ocitocina nos órgãos-alvo, tá? Os fatores que influenciam a secreção do hormônio antidiurético também podem modificar a secreção de ocitocina, visto que são secretados ali ambos pela neurohipófise. A secreção de ambos é inibida pelo etanol, e pode ser estimulada em condições de hemorragia, de hipovolemia, de dor e de desidratação. Então, a gente vê aí que são condições similares a quando a gente discute ali a participação do ADH no controle de volume circulante, né, nas características hemodinâmicas do sistema circulatório. Então, a ocitocina também tem uma similaridade quanto aos estímulos que levam à sua secreção. Mas fisiologicamente, chamando a atenção aqui para o papel principal da ocitocina, o estímulo principal vai ser a estimulação ali do colo uterino, a sucção de mamilo, e também o estímulo na área genital. Em relação ao mecanismo de ação da ocitocina. O receptor de ocitocina, gente, como a gente observa aí nessa figura, é um receptor transmembranar, né? Faz parte da família dos receptores GPCR, que estão ligados à subunidade de G-alfa-Q, né, de proteínas G, que essas proteínas, elas ativam fosfolipase C, né? O cálcio que é liberado a partir da fosfolipase C vai ativar a calmodulina, que é uma calmodulina dependente de cálcio. Então, esse complexo cálcio-calmodulina participa na ativação das pontes cruzadas entre os filamentos de actina e de miosina, gerando dessa forma a contração. Esse mecanismo intracelular irá contribuir para a contração de células mioepiteliais, que são necessários para ejetar o leite, bem como para contrair a musculatura uterina, a musculatura do miométrio, né, durante o trabalho de parto, que é uma condição aí onde a participação da ocitocina ela é muito importante, tá? Então, a gente pode observar que, através desse mecanismo de ação, a gente tem a ocorrência dos principais efeitos fisiológicos, né, que são a lactação e a parturição. Os efeitos clássicos dela, né, da ocitocina, são observados durante esses dois eventos. No entanto, além de contração muscular, o cálcio liberado, né, e estimulado pela ocitocina, media também outras funções intracelulares, que incluem a ativação de vias intracelulares em neurônios e o aumento na produção de prostaglandinas, também inflamação e dor no músculo uterino. Tá? Apesar de a neurohipófise ser a principal fonte de ocitocina, outros locais de síntese desse hormônio incluem ovário, endométrio e coração. É claro que numa menor quantidade, né, quando comparada à quantidade que é secretada ali pela neurohipófise. Nos cardiomiócitos, a ocitocina ela aumenta a produção e a liberação de peptídeos natriuréticos, tanto o peptídeo natriurético atrial, que é o ANP, quanto o peptídeo natriurético do tipo B, que é o BNP, né? Esses hormônios contribuem para a homeostase cardiovascular. A ocitocina também atua no comportamento materno, reduzindo a resposta ao estresse, melhorando o humor e exercendo uma ação ansiolítica, né? De maneira geral, a ocitocina ela favorece comportamentos associados a maior interação social e afetiva também, tá? Em termos de quadros fisiopatológicos que envolvem aí a ocitocina ela atua respectivamente em situações nas quais se busca prevenir o trabalho de parto prematuro ou induzir o trabalho de parto, encurtando o período de parturição.
A ocitocina é o único fármaco liberado pelo FDA para ser utilizado na indução, quando a espera pelo parto espontâneo poderia trazer riscos para a parturiente ou para o bebê, né? Então, as principais preocupações na indução do trabalho de parto, pessoal, são a estimulação excessiva da contração uterina, o que poderia acarretar em sofrimento fetal, poderia também levar ao descolamento da placenta e à ruptura uterina com a hemorragia materna, tá? Estas complicações podem favorecer retenção de líquido corporal, hiponatremia, né, redução das concentrações do sódio e convulsões, né? Então, por isso, a indução do parto com ocitocina é contraindicado nos casos de detecção de sofrimento fetal, de idade gestacional prematura, posição fetal atípica e uma razão cefalopélvica desproporcional. Nessas situações, portanto, é contraindicado a utilização da ocitocina na indução do parto. Contudo, em protocolos de doses diferenciadas, né, a ocitocina ela pode ser utilizada também na prevenção de hemorragias pós-parto e no tratamento também da atonia uterina, que é quando aquela regressão do volume uterino está demorando a acontecer, né? O bloqueio das ações da ocitocina, utilizando o antagonista, utilizando um bloqueador, né, ocitocinérgico, é indicado quando é necessário inibir a contração uterina nos casos de trabalho de parto iniciado em uma idade gestacional prematura, né? Então, é utilizado para prevenir o trabalho de parto prematuro. O que a gente vê aí sobre a utilização de fármacos é que nas situações onde há necessidade de prevenir o trabalho de parto prematuro, tá? Ou seja, entre 24 a 36 semanas de gestação, também quando há presença de contrações uterinas regulares, uma dilatação cervical de 1 a 3 centímetros, com apagamento de colo uterino de pelo menos 50%. Tá? E nos casos da indução do trabalho de parto, uma grande preocupação é não estimular excessivamente a contração uterina, porque pode levar, né, como a gente já discutiu, a sofrimento fetal e a riscos para a parturiente, como é o caso do descolamento da placenta e ruptura uterina, com risco de hemorragia severa, tá? Deixa eu voltar aqui que passou 2 de vez. Bom, então a gente começa a discutir aí sobre a farmacoterapia, né, da ocitocina, e a gente vai discutir o análogo sintético, que é a ocitocina, né, sintética, tá? Então, essa ocitocina sintética é um monopeptídeo, né, um peptídeo de 9 aminoácidos, que é idêntico à ocitocina humana natural. Feita a administração, né, desse fármaco através de via parenteral, com absorção rápida, quase 100% da ocitocina circulando livremente, sem ligação a proteínas transportadoras, então é um fármaco que tem uma ação muito rápida, consegue atravessar livremente barreira placentária, então pode ser encontrada também em pequenas concentrações no leite materno. E o uso terapêutico principal é na prevenção de hemorragia pós-parto, né, e tratamento de hemorragia e atonia uterina, também para pré-indução do trabalho de parto, que vai ser feito através da infusão, em bomba de infusão, né, com 10 unidades internacionais da ocitocina diluídos em 1.000 ml de soro fisiológico, e depois da pré-indução é feito o aumento, até que, né, chegue gradualmente a uma dose de 4 unidades internacionais por minuto, né. Nos casos de hemorragia uterina e da atonia uterina pós-parto, são administrados 5 unidades internacionais de ocitocina,
diluídos em solução fisiológica através da via endovenosa, né? Isso pode ser feito com bomba de infusão ou não. Em outras situações, né, como no tratamento um pouco mais prolongado para a atonia uterina, pode também ser feita por via intramuscular, com 5 a 10 unidades internacionais, seguidas com uma infusão intravenosa de 5 a 20 unidades internacionais, diluídos em solução fisiológica. Isso porque você pode ter um efeito tanto rápido, imediato, pela via intravenosa, quanto também um efeito um pouco mais prolongado, que é obtido com a via intramuscular. Eu queria também falar um pouquinho, antes de eu passar para o antagonista, né, das reações, das principais reações adversas e contraindicações, né, a gente viu que as doses excessivas do análogo sintético da ocitocina pode causar superestimulação uterina, pode causar ruptura, pode causar um sofrimento fetal e levando, assim, um risco de morte tanto para o bebê quanto para a parturiente. Então, a administração intravenosa de altas doses pode também levar a uma hipotensão seguida por episódios de arritmia nessas parturientes. Também já foi observada, né, como reação adversa, dores de cabeça, taquicardia, bradicardia, náuseas e vômitos, tá? Então, essas são contraindicações que são relativas, não são absolutas, mas que podem estar presentes ali, podem se desenvolver nessas parturientes caso façam uso da ocitocina sintética. E agora a gente vai discutir, né, sobre o fármaco que bloqueia, que antagoniza e que impede a ação da ocitocina, né, são o fármaco antagonista do receptor de ocitocina, que é a atosibana, tá? A atosibana é um composto químico modificado que funciona como um antagonista competitivo dos receptores de ocitocina. A disponibilização da forma farmacêutica da atosibana para administração intravenosa, né, com uma solução injetável a 7,5 miligramas por ml, tem um volume de distribuição e um tempo de meia-vida que são doses independentes, e a ligação às proteínas plasmáticas tem uma variação aí de 46%, 48%, então tem uma ligação bem menor aí do que o análogo sintético da ocitocina. A excreção vai se dar pela urina e pelas fezes, e também um metabólito secundário da atosibana é excretado pelo leite materno, tá? O tempo de meia-vida circulante é em torno de 1 hora depois do início da administração, com a ação dentro de 10 minutos após o início da administração. Bom, a utilização, né, principal aí do antagonista do receptor da ocitocina, a utilização principal da atosibana é para prevenção do parto prematuro, né, um parto de 24 a 33 semanas, que tem essas contrações uterinas regulares, com duração de 4 a 30 segundos de duração a cada 30 minutos de frequência, né? Ou também uma dilatação cervical de 1 a 3 centímetros e um apagamento de colo uterino de pelo menos 50%. Então, essas são características que indicam o uso terapêutico da atosibana para a prevenção do parto prematuro. A atosibana deve ser administrada em 3 fases, né? Primeiro, em bolos, né, uma administração rápida de 6,75 miligramas diluídos em 0,9 ml de soro fisiológico, seguido de uma infusão contínua, com bomba de fusão, né, a 0,3 miligramas por minuto durante 3 horas, e finalizando com a infusão de dose menor, de 0,1 miligramas por minuto, por no máximo 45 horas, tá? Como principais reações adversas aí estão presentes a náusea, a cefaleia e tonturas. E como contraindicações, a idade gestacional inferior a 24 semanas ou superior a 33 semanas completas, batimentos cardíacos fetais anormais, né, BCF anormais, outras condições da mãe ou do feto que também possam tornar arriscado a continuidade
dessa gravidez, né? Então, o custo da droga representa o principal fator de restrição ao uso da terapêutica em países em desenvolvimento. É uma droga com um preço elevado, tá? E em relação a interações medicamentosas, não foi destacado nenhuma interação clínica que fosse relevante, né, nos estudos que foram conduzidos aí com a tozibana, enquanto que, pegando esse gancho aí que eu falei da tozibana, voltando um pouquinho na ocitocina sintética, né, a ocitocina sintética, ela possui uma interação com os análogos de prostaglandinas, né, então deve-se evitar, em virtude do risco de potencializar os efeitos das prostaglandinas no útero, né, então, também a ocitocina sintética, devido à ação arritmogênica dela, ela não deve ser administrada com fármacos que prolongam o intervalo QT, tá? Bom, então com essa discussão que fizemos aí sobre a farmacoterapia envolvendo aí o eixo ocitocinérgico, a gente também finaliza essa discussão com um caso clínico, que é um caso clínico que aborda aí de maneira geral a parturição e a indução do trabalho de parto, tá? Então vamos lá. Uma mulher que teve 3 partos vaginais anteriores a termo, começa o trabalho de parto às 15 horas. As ações são moderadamente fortes e ocorrem a cada 3, 5 minutos, quando você a examina às 18 horas, né, que ela está, portanto, na 3ª hora de trabalho de parto. Você descobre que o colo uterino é espesso e quase fechado. A ruptura espontânea das membranas ocorreu 2 dias antes. Ela relata ausência de febre, mas a temperatura na admissão é 38 graus. O útero não está dolorido. Seu exame físico geral e história não apontam relação com elevação da temperatura. Às 23 horas, que é a hora 8 do trabalho de parto, o colo do útero está dilatado, com 2 centímetros, e apagado, 80% a 90%. A temperatura permanece inalterada. Às 5 horas, né, que é a hora 14 do trabalho de parto, o colo do útero está a 3 centímetros de dilatação, em fase latente prolongada. A paciente está exausta e frustrada após muitas horas de trabalho de parto e pouca alteração na dilatação cervical. Diante da apresentação desse caso, né, a gente tem alguns pontos a serem respondidos, a serem discutidos acerca desse caso clínico, tá? Então, vocês vão revisar o conteúdo, o capítulo de livro referente ao eixo e buscar respostas associando esse conhecimento ao caso clínico apresentado. Então, a primeira pergunta é: você prescreveria ocitocina ou outro fármaco para parturiente? Com base em quais parâmetros tomou a decisão acima? Descreva quais os efeitos esperados com a sua tomada de decisão. Existe o risco de efeitos colaterais importantes? Quais? Né? Descreva os cuidados a serem tomados durante o tratamento e intervenção com essa paciente. Com esses pontos a serem discutidos aí em relação ao caso clínico, a gente finaliza, então, o nosso módulo do sistema endócrino envolvendo esses eixos da reprodução, tá? E a gente vai, então, discutir essas questões, respondendo essas questões, sempre fazendo a associação com o conteúdo estudado e o caso clínico, tá? Então, espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham percebido a importância desse eixo dentro do sistema endócrino. Até breve.